Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra que venha edificar, nos edificar, me edificar, edificar você que está me assistindo. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que desse o seu like, aperta esse joinha aí no nosso canal, é muito importante você dar esse joinha. É importante também que você se inscreva no nosso canal, vem aí, logo abaixo aí está a palavra inscrever-se, a expressão inscrever-se. Se inscreva no nosso canal, depois você aciona o sino, aquele sininho, para que você receba as atualizações, as novas ministrações que nós iremos postar, né, no nosso canal, para que você seja também edificado. Outra coisa também que eu quero lembrar você é que caso você tenha liberdade e alegria no seu coração e queira ajudar o nosso ministério, queira ajudar a propagação da palavra de Deus por intermédio do nosso ministério, da Vida Plena Ministério Internacional, você pode fazer a sua transferência, a sua TED, seu depósito na conta corrente do Banco do Brasil, Banco 001, Banco do Brasil, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23 428, dígito 1. Banco do Brasil, 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23 428, dígito 1. E desde já nós agradecemos e não precisamos lançar em rosto a palavra de Deus, porque ele diz que Deus multiplica as sementes de quem semeia, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Então, desde já agradecemos a Deus por estar multiplicando as suas sementes. Então, vamos à palavra. Esses dias nós temos o assunto que tem acontecido na mídia, só coronavírus. Acho que a gente já não aguenta mais ouvir coronavírus, sobre coronavírus. Mas eu estava pensando sobre esse assunto e meditando na palavra de Deus e conversando aqui em casa. Nesses dias a gente está aqui em família e todos os dias nós nos reunimos para orar, e eu fui instado, né, para dar uma palavra de algo que veio no meu coração. Eu comentei com eles de algo que eu percebia pelo Espírito, e eles falaram: pai, prepara uma palavra nesse molde e leva para a igreja, leva para as pessoas que vão vir na internet, que vai abençoar o nosso país, vai abençoar a nossa nação, vai abençoar a igreja. Então eu sentei hoje, agora há pouco, organizei os versículos que o Espírito Santo trouxe no meu coração e já estou entregando, né? Estou desenrolando o rolo e entregando a palavra para vocês. A palavra está lá em João capítulo 14. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 12, do 12 ao 14. Esse capítulo 14, Jesus é o capítulo onde Jesus começa a preparar os seus discípulos para o momento decisivo da sua missão, da sua missão aqui na Terra, né? Ele veio para redimir a humanidade, então estava se encaminhando já o momento, já estava se aproximando o momento, e ele começa a preparar os seus discípulos, e ele faz uma declaração que eu acho muito importante, essa declaração de Jesus, quando eu voltei para os caminhos do Senhor em 1996, em janeiro, 15 de janeiro de 96, que eu comecei a ler a palavra de Deus, a Bíblia, e alguns dos versículos saltaram aos meus olhos. E um deles foi essa declaração do Senhor Jesus, que saltou assim como revelação no meu coração, e desde então eu tenho vivido milagres, porque creio nesta palavra, porque tenho agido em cima dessa palavra. João capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Me chama a atenção, querido, nesse versículo, Jesus diz que aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Bom, esse é o ponto de partida da nossa mensagem de hoje. E eu pergunto para você, e eu quero dizer para você, essa é uma afirmativa assombrosa do Senhor Jesus. Os que creem nele farão as mesmas obras e outras maiores daquelas que ele fez aqui na terra.
Eu pergunto para você, quem são hoje, aqui na terra, as pessoas que creem em Jesus Cristo? Quem são esses que creem em Jesus Cristo, aqui na terra? A igreja, querido. A igreja é o conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo. São os filhos de Deus. São aqueles que nasceram de novo. Conforme diz lá em João capítulo 1, a partir do versículo 10, diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A igreja são aqueles que nasceram de novo. A igreja são aqueles que creram no Senhor Jesus, que creram no nome do Senhor Jesus. E por isso, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Então nós estamos hoje, a igreja está habilitada por Jesus Cristo, querido, a realizar os mesmos milagres que Jesus realizou e outros maiores ainda. E eu não quero expandir esta mensagem, porque eu posso expandir, ela é muito ampla, eu posso expandir para muitos lados, mas eu quero fixar num ponto que nos interessa para este momento. Vejamos alguns milagres que Jesus realizou. Em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse mesmo milagre, querido, Jesus acalmando o vento, Jesus acalmando a tempestade, Jesus sossegando o mar, esse mesmo milagre é narrado também por Marcos, em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e por Lucas, em Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. Os discípulos ficaram espantados por Jesus estar interferindo nas forças da natureza. Jesus acalmou uma tempestade com uma ordem. Abriu a boca e disse: Calma, sossega. E o mar sossegou, a tempestade acalmou, o mar se acalmou e tudo transcorreu bem. É sobre isso que eu quero falar para você. Jesus, essa palavra, querido, quando eu li esse versículo lá em 96, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, essa palavra ficou muito viva dentro de mim. Ela trouxe uma revelação muito forte para dentro de mim, meu espírito, que nós, como igreja do Senhor, nós, como filhos de Deus, nós temos autoridade para intervir também nos fenômenos da natureza. Eu não tenho dúvida disso. E não tenho dúvida disso por alguns motivos que eu vou dizer para você. Primeiro motivo que eu não tenho dúvida, porque a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, a palavra de Deus para mim é a verdade e ponto final. E eu me agarrei a esta palavra. Por várias vezes, querido, eu já orei para a chuva parar. A gente tinha reuniões da igreja e a chuva estava acontecendo, ou começaria a acontecer, e eu vi que aquilo ia atrapalhar a nossa reunião, e por várias vezes eu orei e dei uma ordem às nuvens para passarem, para não chover ali onde estava acontecendo a reunião, e realmente não choveu. Isso aconteceu já por N vezes. Eu posso, uma mão não cabe às vezes que eu já orei nesse sentido e que obtive resposta positiva da parte de Deus. Eu não me recordo bem agora se foi no ano passado ou se foram há 2 anos que aconteceu uma crise hídrica aqui no Distrito Federal, onde os reservatórios estavam num nível muito baixo, os reservatórios de água estavam num nível muito baixo. Nós estávamos passando por um racionamento, parece que, se não me engano, 2 dias na semana a água
era desligada, não tinha abastecimento, a gente tinha que se virar com o que tinha abastecido na caixa, e a água dos reservatórios só baixando, e não chovia, e uma situação muito, muito difícil, e a mídia só calamidade, terror. E nós temos aqui na Vida Plena uma reunião na segunda-feira que nós chamamos de Geradores de Bênçãos, que é uma reunião de oração, onde nós oramos segundo a palavra de Deus. E nessa reunião nós colocamos como pauta orar por essa questão da crise hídrica. E nós reivindicamos esta palavra. Nós, baseados nesta palavra que Jesus disse, eu dei essa palavra na reunião de oração, e nós começamos a orar e dar ordem que viesse chuva, que as nuvens se formassem sobre os reservatórios, sobre o Distrito Federal, sobre os reservatórios e chovesse abundantemente. Queridos, nós oramos em uma semana e na outra semana começou a cair chuva abundante sobre Brasília e os nossos reservatórios se encheram, ao ponto de estar transbordando, então nós oramos para que a chuva cessasse e cessou. Eu sei, querido, que isso para o incrédulo parece loucura, mas o evangelho de Jesus é assim mesmo, é loucura para os que não creem, mas para nós é poder de Deus, para os que creem é poder de Deus. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui hoje. Em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Jesus Cristo. Quem é o Deus deste século? Satanás. Porque ele é chamado Deus deste século, ou Deus deste mundo. Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Deus deu toda a autoridade para Adão. Disse: Adão tem autoridade sobre toda a criação. Mas quando Adão ele se levantou contra Deus, desobedeceu a Deus, ele se colocou debaixo da autoridade de Satanás. E desde então, todo tipo de coisa ruim, morte, miséria, fenômenos da natureza atrapalhando a vida do homem começaram a acontecer. Satanás assumiu no lugar de Adão autoridade sobre a criação. E aí tudo de ruim começou a acontecer. Deus, no seu plano de redenção, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, o Filho do Deus vivo, ele veio a essa terra, querido. Ele veio como homem. Ele viveu aqui na terra como um homem, mas sem pecado. Ele cumpriu a justiça do universo quando se entregou como sacrifício em prol da redenção do homem, porque a palavra na lei estava escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então alguém tinha que pagar o preço do pecado, o pecado da desobediência. E Jesus, então, ele foi para aquela cruz, ele morreu pelos nossos pecados, depois que ele morreu e foi ao inferno, foi até as profundezas da terra, ele foi declarado justo por Deus, o justo, e o Espírito Santo, então, no terceiro dia, o ressuscitou. E Jesus Cristo, ressuscitado, depois de ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos, e em Mateus 28, a partir do versículo 16, Jesus faz uma declaração maravilhosa, e é isso que eu quero ler para você agora, que diz lá em Mateus capítulo 28 assim, a partir do versículo 16, Jesus diz: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que declaração fantástica, declaração poderosa. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu digo para você, querido, Satanás se tornou o Deus deste século a partir ali da queda de Adão no Jardim do Éden. Mas quando Jesus veio aqui à terra, cumpriu a justiça de Deus. Quando ele ressuscitou, ele deixou para trás um inimigo vencido. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu pergunto para você, de quem é toda a autoridade hoje no céu e na terra? Diga: de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora preste atenção que eu quero chegar mais adiante. Acompanhe meu raciocínio. Em Isaías capítulo 9, quando Deus prometeu um menino para redimir, uma promessa para Israel, que é também a promessa para
à humanidade. Isaías capítulo 9, Deus fala assim, a partir do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Preste atenção nisso. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Onde estão localizados os ombros, querido? Diga, no corpo, abaixo da cabeça. Guarda comigo, acompanhe meu raciocínio. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo orando para a igreja em Efésios, essa oração que nós podemos fazer por nós também e por toda a igreja, a partir do versículo 15, Efésios 1 diz assim, um avião passando aqui, barulho, vou aguardar. Efésios 1, versículo 15 em diante diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha só, aquele texto de Isaías, capítulo 9, diz que um menino nos nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O ombro está localizado no corpo, a cabeça está acima dos ombros. E aqui no texto de Efésios, Paulo fala que Jesus, Deus o assentou nas regiões celestiais, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder ou domínio. Ou seja, Jesus está acima de todo poder que se possa imaginar aqui na terra. Não só no presente século, naquele século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Os pés estão localizados aonde, querido? No corpo, tá? Pois sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Preste atenção, querido. Jesus é o cabeça da igreja. O governo da terra está sobre os ombros de Cristo. Está sobre a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Os ombros estão localizados no corpo. Os principados e as potestades estão debaixo dos pés do corpo de Cristo. Os principados e potestades estão debaixo dos pés da igreja. Estão debaixo dos nossos pés. Estava estudando sobre esse coronavírus que tem causado tanto medo nas pessoas que não conhecem o poder de Deus. E um cientista muito conceituado, ele tem dito que nos climas, os países que têm clima acima de 20 graus, o vírus não se propaga facilmente e ele morre muito mais rápido. Ele tem dificuldade por causa da temperatura alta. Ele se propaga mais facilmente, ele tem um habitat melhor para ele, mais favorável a ele em países de temperatura baixa. Então, querido, o que nós temos que fazer como igreja? Nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus Cristo realizou na terra. Nós temos autoridade aqui na terra, sobre todo o poder do mal, sobre toda a potestade.
O que nós temos que orar? Vamos orar para que não venha inverno, que as temperaturas continuem altas, acima de 25 graus, de 30 graus. Ah, pastor, mas vai ser muito calor. Beba água, querido. Tome banho, se refresque. O que você prefere? Amém? Nós precisamos perder essa mania de ficar reclamando. Ah, tem frio, a pessoa reclama do frio. Tem calor, reclama do calor. Tem chuva, reclama da chuva. Todas essas coisas nós precisamos, querido. Frio, calor, chuva. Mas um momento agora, em função desse evento que está acontecendo, dessa pandemia, para nós hoje é mais favorável a temperatura quente. Então vamos orar por isso. Amém, queridos? Vamos orar para que o sol, eu já tenho desde domingo orado nesse sentido, eu já vejo desde ontem, segunda e terça, aqui em Brasília, um céu lindo, azul, com um sol lindo, quente o tempo todo. A gente sentindo calor, glória a Deus por este calor, querido, porque o vírus não se propaga. Outra coisa que eu quero dizer para você que você deve fazer, desligue a sua televisão. Não acesse canais que são boca do inferno para trazer pânico e medo em nossos lares. Não deixe que o pânico e o medo entrem no seu lar por causa das informações o tempo todo que são trazidas pela televisão. Desligue sua televisão. Ligue o seu celular no YouTube, conecte na sua televisão e ouça uma palavra. Se inscreva no nosso canal, ouça uma palavra que vai levantar você, que vai trazer fé no seu coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus e cresça na sua fé e não se atemorize, querido. O Senhor é conosco, nós não temos nada que temer. Vamos ficar com a palavra de Deus, querido, que é a verdade em quaisquer assuntos, em qualquer época. Amém? Então eu quero propor para você hoje, eu vou estar orando aqui, quero que você esteja aí comigo orando em concordância. Nós vamos orar para que a temperatura do nosso país, do Oiapoque ao Chuí, suba, tenha sol o tempo todo, calor. E o vírus não vai se propagar, querido. Amém? E não vamos dar ouvido, não vamos emprestar os nossos ouvidos para essa mídia que fica o tempo todo querendo trazer o terror para dentro das nossas casas, o pânico para dentro das nossas casas, o medo para dentro das nossas casas. Amém, igreja? Amém, queridos? Você concorda comigo? Você crê comigo? Você entra em concordância comigo? Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque Jesus Cristo nos deu essa instrução. Aqueles que creem em Jesus Cristo farão as mesmas obras que ele fez e outras maiores ainda fará. Pai, quando Jesus esteve aqui na terra, ele acalmou a tempestade, ele acalmou o mar, ele acalmou o vento com uma palavra. Pai, eu já tenho experimentado a tua confirmação desta palavra, porque em Marcos 16, quando Jesus ordenou aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai a palavra, pregai o evangelho, ele deu ordem a eles que impusessem as mãos sobre os enfermos, que orassem em línguas, que se eles comessem algo mortífero não lhes causaria dano. A palavra diz que os discípulos saíram pregando a palavra, obedecendo ao Senhor, e o Senhor saiu junto com eles, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Pai, eu te agradeço porque eu não preciso lançar diante do seu rosto, Pai, a tua palavra, porque o Senhor é fiel e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E é por isso, Pai, como igreja do Senhor Jesus na terra, como o corpo de Cristo, que detém todo o poder sobre o mal, eu quero ordenar agora que sobre o Brasil, sobre a América do Sul, sobre o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, venha sol, venha temperatura alta, que não tenhamos inverno nos próximos 3 meses, Pai, mas que o verão seja aumentado, seja prolongado. Tenhamos mais 3 meses de sol e de calor, de modo que esse coronavírus não prospere e ele caia por terra e se extinga. Para a honra e para a glória do teu nome é que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você crê comigo? Então, agora só agradecemos a Deus, porque já foi estabelecida a palavra de Deus. Já lançamos a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Amém? Lembrando a você, se você gostou
dessa mensagem, se inscreva no nosso canal, curte aí a mensagem, compartilhe com as pessoas que você ama e até uma próxima. Boa noite a todos.